Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Aqui é o professor Fabrício Corradini e hoje nós vamos falar sobre a ginástica nas aulas de Educação Física. É um tema que é um desafio para muitos alunos, mas também é um tema muito rico e eu quero trazer uma reflexão para nós nesta aula, conhecer um pouco mais acerca da ginástica e também as formas que nós temos de trabalhar essa ginástica nas aulas de Educação Física e acerca de algumas situações que a gente precisa refletir um pouco, que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas vamos ver agora os objetivos da aula. Conhecer as características da ginástica, identificar maneiras de vivenciar a ginástica nas aulas de Educação Física e refletir as formas de produção dos preconceitos e compreender os seus efeitos. E quando você observa isso, né, esse objetivo da aula, esses objetivos que nós vamos trabalhar aí, você já começa a perceber que no final a gente vai trazer uma reflexão para que nós possamos revisitar algumas situações da nossa vida, pensarmos acerca de algumas coisas que eu tenho certeza que vai nos ajudar para aproveitarmos tudo que a ginástica pode nos proporcionar. Vamos para o próximo slide. Primeiro desafio, observe as imagens. Observe cada imagem dessa daí. Será que você já conhece, já viu alguma modalidade desta ser desenvolvida nas Olimpíadas, nos jogos que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, quando você observa os campeonatos mundiais de ginástica, já viu algumas situações como essa? E qual delas nós podemos classificar como ginástica? Observe essas imagens aí. Pensou um pouquinho? Está com caneta e papel na mão para fazer as anotações? Olha para mim agora. Todas representam ginástica. Algumas modalidades específicas, mas todas. Vocês vão compreender nesta aula a importância de nós termos esse conhecimento para que possamos aplicar e para que quando pudermos vivenciar novamente essas práticas, a gente já pode voltar já com um aparato de informações que vai nos ajudar. Vamos para o próximo slide. O que é ginástica, professor? Entende-se por ginástica a prática de uma ou várias habilidades no intuito de melhorar o desempenho motor, levando à capacitação e diversos conhecimentos acerca da cultura corporal. É um movimento abrangente, composto por uma diversidade de práticas corporais que inclui desde as atividades físicas, com ou sem material, sem sistematização ou regulamentação, controle de intensidade, duração e intervalo. A ginástica também é uma forma de manifestação cultural, porque possibilita aos alunos experimentar, vivenciar, conhecer, compreender, refletir e ressignificar. Verbos aí grandiosos, importantíssimos para a nossa vida e para você, aluno. E para nós também, professores, porque muitas vezes nós compartilhamos isso, né? E o aluno pensa que só ele que está sendo ensinado dentro do processo, mas não, nós professores também aprendemos, estamos sempre ressignificando, conhecendo um pouco mais e nessa interação com o aluno a gente aprende e muito. Tenha essa consciência, quando você estiver com o seu professor, não é só o professor que está ensinando a gente não, ele está tendo a direção daquela aula, está mediando esse processo educativo, mas nós aprendemos muito com você, com as experiências que você tem e quando a gente interpassa por todo esse processo dentro das nossas aulas. Próximo slide, para a gente entender um pouco melhor isso. Quais as modalidades da ginástica? As 5 modalidades de ginástica competitiva. Observe que nós agora vamos falar da ginástica competitiva, que é a ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de trampolim. E aí você observa aí as fotos, observa todas essas modalidades aí, que aí dentro de cada ginástica dela tem as modalidades. Aí você observa aí o grande campeão brasileiro, que é Arthur Zanetti, na foto, nas argolas. Então são muitas modalidades, são muitas situações e talvez você já tenha vivenciado algumas delas na escola, né? Ah não, professor, eu não vivenciei, mas tem alguns que já vivenciaram. Vamos para o próximo slide agora para a gente continuar compreendendo um pouco mais isso. Tipos de ginástica na educação física. Agora nós temos esses 3 tipos de ginástica aí que você já deve ter experimentado aí dentro das aulas de educação física. Ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal.
Aqui eu quero trazer uma realidade para vocês. O professor de Educação Física é um professor muito criativo. Não quero aqui trazer um pouco do meu lado não, mas a gente observa que os professores de Educação Física tentam criar muitas situações dentro da escola, momentos que vão oportunizar os alunos a poderem vivenciar e adquirir tantas habilidades, desenvolver suas competências, as funções psicomotoras. Então tem um aparato muito grande na ginástica e a gente observa todo o engajamento dos professores para poder realizar essas situações. Quando você observa esse mesmo slide aí, ali tem um cenário aí de uma foto de uma escola que tem uma situação para estar adaptando, né? Tem um piso ali adequado e o professor está direcionando essa aula. Mas quando nós observamos no próximo slide, a gente vai começar a entender e vamos esmiuçar essas 3 categorias aí. Acompanha comigo. Ginástica geral na educação física. A ginástica geral é uma prática corporal não competitiva que envolve possibilidades de expressão corporal, acrobáticas, de interações sociais e de compartilhamento de aprendizagem. A ginástica geral pode ser constituída de exercícios no solo, no ar, saltos, em aparelhos, trapézio, corda, fita elástica, de maneira individual ou coletiva, e combina um conjunto variado de movimentos corporais, como piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas, etc. Também fazem parte da ginástica geral os jogos de malabar ou malabarismo. Então, quando você observa para essa ginástica geral, você consegue compreender que, professor, essa ginástica geral aí, eu já vivenciei na escola. Teve algum momento que o professor preparou um circuito, preparou algumas situações para a gente estar vivenciando, que legal. E talvez você tenha feito uma aula de ginástica e nem sabia que era uma aula de ginástica. Então, muitas vezes a gente fala, ginástica eu não gosto muito não, ginástica eu não gosto não, eu gosto mais de jogar futebol, eu gosto mais de jogar outros esportes coletivos, mas a ginástica, e quando o professor vem com ginástica, eu não quero participar. Talvez você está se privando muitas vezes de vivenciar todos os benefícios que a ginástica traz. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 11 anos, outra de 7 anos, e como é importante esses movimentos para essa construção de todos esses fundamentos que é importante dentro do processo da nossa consciência corporal, das nossas capacidades motoras, de tudo aquilo que nós vamos poder utilizar em algum momento, em alguma área específica. Então, não podemos nos privar desses benefícios da ginástica. Agora, vamos compreender agora outro aspecto da ginástica na educação física. Ginástica de condicionamento físico na educação física. As ginásticas de condicionamento físico são caracterizadas pelos exercícios físicos voltados para melhora do condicionamento físico, melhora da condição física e modificação da composição corporal. Também é característica da ginástica de condicionamento físico as sessões planejadas de séries e repetições de exercícios, com intensidade e frequência definidas. Podem ser direcionadas para grupos específicos da população, como as mulheres, os idosos e as gestantes. Então, aí já é um trabalho mais alinhado, um trabalho mais direcionado, mas que muitas vezes nós também vivenciamos na escola. Mas também tem algumas atividades de condicionamento que é colocada para alguns gestantes, idosos, com um propósito e um fim específico. Agora vamos conhecer a outro tipo de ginástica. Ginástica de conscientização corporal. As ginásticas de conscientização corporal caracterizam por movimentos lentos e suaves, melhora da condição postural e ou a conscientização de exercícios respiratórios, com o objetivo de melhorar a percepção do próprio corpo. Alguns exemplos mais conhecidos são yoga, tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros. Talvez você também tenha experimentado essa ginástica, o professor que tem expertise, que tem um conhecimento, ou aquele que buscou informações para aprender, para conhecer e para multiplicar isso daí com você. Então, você também tenha trabalhado já ou tenha vivenciado esses benefícios dessa ginástica mais lenta, uma ginástica mais suave, uma ginástica que traz essa consciência corporal. Conseguiu entender um pouco até aqui? Porque agora a gente vai entrar em outro contexto que é muito importante refletir e observar. Próximo slide. O preconceito. E aí eu trouxe o significado para que nós possamos refletir nessa aula acerca do preconceito. Preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Sentimento hostil, assumindo, em consequência,
da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância. Será que nos dias atuais existe algum preconceito na ginástica? Qual seria? Então observa comigo, vamos refletir um pouco sobre isso. Existe hoje algum preconceito na ginástica? Será que o professor, quando for apresentar a aula, ou quando você estava na aula de educação física, e quando ele apresentou esse momento, teve alguns alunos que, professor, eu não quero participar dessa aula não. Professor, ginástica? Não, isso daí não é para mim não, eu não quero participar. Mas por que isso? Por que esse preconceito? E aí quando nós observamos, volta aí na tela de novo, para a gente compreender isso aí, qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Então, muitas vezes, observa comigo, a gente já se restringe acerca prática, a gente já bloqueia já essa vivência. Por quê? Porque a gente já tem algo pré-concebido em nós, que às vezes isso daí não é para mim, ou que eu não quero participar desta aula, deste tipo de aula. Não, eu não gosto, esse daí para mim já está estabelecido, eu não quero nem experimentar. E muitas vezes nós nos privamos por esse preconceito, esse conceito pré-estabelecido, onde você já construiu por algumas vivências ou alguma imposição do meio que vem, né? Algumas pessoas, né, que você conversa, ou seu ciclo de amizade que não gosta de vivenciar isso daí. Talvez tenha alguns alunos que não se permitem vivenciar porque eles mesmos têm alguma restrição, se alguém me vê participando disso daqui. Será que tem esse preconceito? Se você fosse fazer agora um texto aí, uma produção textual, eu quero te estimular para isso. Quando você observa essa pergunta, será que nos dias atuais existe um preconceito acerca da ginástica? Comece a escrever, produzir um texto sobre isso. Qual a sua opinião quanto a isso? Ou você não observa nenhum preconceito. Não, Fabrício, olha, na minha escola, toda vez que o professor propõe isso daí, está tudo ok, todo mundo participa, que bom, porque eles já estão tendo um nível de consciência e aí a prática constante de estar quebrando alguns paradigmas, de estar colocando algumas modalidades que muitas vezes não são aquelas tradicionais. E aí parabéns para o seu professor que tem introduzido essa modalidade, trago clareza acerca dos benefícios, porque isso é importante. Mas talvez dentro do seu contexto, não, Fabrício, lá na minha escola o professor tem alguma dificuldade, tem alguns meninos e meninas que têm alguma restrição. Mas por que isso? Nós vamos conhecer uma história bem legal que vai trazer uma clareza para a gente. Vamos observar o próximo slide. As marcas de um preconceito. Dentro deste esporte há um preconceito quase que automático, mas eu nunca me senti ofendido ou excluído. Com os meus familiares surgiram brincadeiras e piadas, mas nunca nada que me ofendesse ou desrespeitasse. Sempre em tom de descontração, que não ultrapassava os limites. Renato Oliveira, que é um ginasta. Mas, infelizmente, nem sempre a pessoa consegue vencer os desafios. Observa comigo agora. Esse ginasta, o Renato Oliveira, ele conseguiu administrar muito bem. Às vezes ele confidenciou aí nessa frase, né, por isso que eu trouxe menção, aspas a essa frase, porque ele compartilhou essa experiência. Porque tem algumas entrevistas que tem nas referências dessa aula, onde você pode observar que ele vem contando que ele sofreu alguns tipos de preconceito. Algumas pessoas chegavam para ele, Renato, poxa, você vai participar de ginástica? Isso daí não é para você não, rapaz, você tem que pensar em outras modalidades. Mas ele gostava muito daquilo. E ele continuou superando todas essas barreiras e ele conseguiu administrar muito bem isso. Mas muitas vezes alunos, adultos, professores, têm o desejo ou a vontade de vivenciar um pouco na ginástica, mas aí por causa de um preconceito pré-concebido, por alguma coisa que as pessoas já comentam, as pessoas que estão em torno, algumas pessoas até da família, que não conseguem compreender todos os benefícios e como essa modalidade é riquíssima, como que nós podemos aprender acerca de disciplina e tantos outros valores. Então ele conseguiu superar e administrar muito bem isso daí. Mas você, por um acaso, já viu alguém com alguma dificuldade quanto a isso? Você já observou alguns colegas que tinham vontade de participar e aí você mesmo, dentro do processo, você não contribuía para isso, mas às vezes você reforçava esse comportamento negativo ou não, ou você se posicionava em algum momento dentro da aula para que motivasse os outros alunos a participar. Então são algumas situações que nós precisamos refletir, porque nós vamos voltar a ter as aulas presenciais, este momento que estamos vivendo ele vai passar,
Então, nós vamos ter a oportunidade de vivenciar quantos eventos na escola, e talvez você já tenha participado de algum, de momentos que abriram os jogos em relação à ginástica, em relação a algumas competições, e aí vinha uma apresentação artística de um grupo da escola, de algumas meninas e alguns rapazes que participavam deste momento. Como é lindo a gente observar e como isso dá trabalho, dedicação. Eu conheço alguns professores que desenvolvem isso daí, que estimulam bastante os alunos nessa área, e aí como são trabalhos maravilhosos que são feitos. Então a gente precisa cada vez mais olhar, quebrar esses preconceitos e olhar de uma forma diferente. No próximo slide a gente vai compreender um pouco mais esses aspectos e como que nós podemos ajudar nesse processo de quebrar esse preconceito, de quebrar esses paradigmas que talvez possa ter na sua escola. Vamos lá para o próximo slide. Como podemos contribuir para vencermos o preconceito no esporte e na vida? A receita é sempre a mesma, e a primeira aí é respeito. Observa comigo, porque muitas vezes queremos fazer uma nova receita, queremos mudar alguns aspectos, queremos trazer uma nova solução para um problema antigo. Não, já está posto muitas vezes, muitos estudos caminham nessa direção, onde para vencermos o preconceito nós precisamos primeiramente respeitar. Então respeitar a individualidade de cada um, respeitar os limites e possibilidades, respeitar aqueles que querem participar, respeitar também as nossas situações, vencermos alguns obstáculos que muitas vezes nós como alunos, professores colocamos. Então nós precisamos respeitar todas as linguagens, todas as possibilidades, todas as inclinações, tudo aquilo que nós temos como fundamento na nossa vida. E nós precisamos ter esse nível de respeito. Outro aí que você vê no slide é a tolerância. Essa parte é muito importante, porque quando você observa um comportamento ou uma perspectiva de intolerância, isso muitas vezes restringe as pessoas de vivenciar este momento. Muitas pessoas têm muita vontade, mas essa intolerância com a perspectiva do outro, muitas vezes impede que aquela aula, que aquela proposta que é direcionada e mediada pelo professor consiga ter o êxito total, pela falta de tolerância. Ah, eu gosto de outra coisa e eu não quero vivenciar esse tipo de modalidade. Ah, eu prefiro mais outro esporte, eu prefiro mais um outro tipo de aula. E aí você não tem essa tolerância acerca das preferências, das situações que outras pessoas podem ter. Então nós temos que analisar esses aspectos e combater esse preconceito. Um outro tópico aí interessante é mudança de mentalidade. Então, se você tinha um pensamento até hoje acerca da ginástica, e aí nós vamos depois perpassar um pouco, uma revisão de tudo aquilo que nós aprendemos, mas quando você observa tudo isso, quando você olha com uma perspectiva diferente para a ginástica, assim como eu também observei, porque no início, e aí eu tenho uma história da minha vida, hoje estou com 39 anos, vou revelar a minha idade para você, mas eu sou um ex-atleta profissional de futebol, então eu tinha algumas experiências que me levaram a olhar para o futebol como uma ferramenta, como um esporte que eu tinha um apreço e tinha uma habilidade e uma expertise acerca dessa modalidade por toda a experiência e pelas vivências que eu tive. Mas quando eu comecei a aprofundar em outras modalidades, quando você entra no curso de Educação Física, você observa tantos benefícios que tem em outras práticas, as formas que você tem de adaptar, a maneira que você pode vivenciar de uma forma diferente. Às vezes a gente não tem os recursos dentro da escola que poderiam nos ajudar a colocarmos essa ginástica geral, essa ginástica de condicionamento físico em prática, mas quando você consegue fazer essas adaptações, quando você conhece um pouco esse esporte e você vai vivenciando junto com o aluno, a gente vai aprendendo desse processo. Mas isso tudo perpassa por uma mudança de mentalidade. Então nós temos que abrir nossa mente, oportunizarmos cada vez mais de conhecer e vivenciar tudo isso que a ginástica tem para nós. Outro aspecto importante, não achar graça nem que é normal. Muitas vezes, você que está participando dessa aula, interagindo, nós observamos um comportamento de intolerância, de preconceito, e nós achamos isso normal, mas isso não é. Então, como que você vai poder se posicionar quanto a isso? Não achando graça, porque o preconceito ele é algo bem profundo e deixa marcas profundas na pessoa que sofre isso. Então, talvez você já tenha, assim como eu já vivenciei alguns momentos de preconceito,
em algumas situações e como isso daí é delicado, como isso daí atrapalha dentro do nosso processo de desenvolvimento. Então, assim, nós não podemos achar graça. Quando observarmos o comportamento dessa situação, nós não damos ênfase a isso, e sim toda quebra de preconceito com respeito, com a tolerância, nós temos que observar isso daí. E também não ser preconceituoso, não seja preconceituoso acerca de qualquer posicionamento. Tenha sempre essa mentalidade aberta para você absorver, para você ressignificar, para você aprender com tudo isso daí e você poder desenvolver e perpassar, dando sempre a oportunidade de vivenciar todos esses atributos da ginástica. Então, hoje nós podemos entender, compreender um pouco acerca da ginástica geral, nós compreendemos um pouco acerca da ginástica de condicionamento físico na educação física, nós aprendemos um pouco acerca da ginástica de conscientização corporal, de como nós podemos fazer algumas adaptações na nossa escola, de valorizarmos também o papel do profissional, do professor de educação física dentro das aulas, de motivarmos, de incentivarmos os alunos, nós mesmos participar, interagir, vivenciar tudo isso. E para concluirmos essa aula, eu quero trazer uma reflexão bem legal que você vai observar no próximo slide. Para a nossa reflexão, essa frase de Edmund Burke, que diz: o mal triunfa sempre, que os bons não fazem nada. E eu termino essa aula com esta frase para te estimular, para que você possa sempre oportunizar, participar, se envolver nessas aulas que nos ajudam tanto em vários aspectos da nossa vida e que nós possamos também nos posicionarmos contra o preconceito, principalmente não sermos preconceituosos. Obrigado pela sua atenção, eu agradeço a sua participação e até a próxima aula.